Gente, então nós vamos ver hoje um mapa que vai facilitar a nossa visão do livro de Apocalipse. Então, é um mapa que vai ajudar nessa leitura. E eu quero começar do começo. O livro de Apocalipse, ele tem 22 capítulos. Mas 22 capítulos que podem ser divididos em seções. Então, quando você lê o livro de Apocalipse, você deve enxergar estas divisões para que você consiga entender o que tem no conteúdo do livro e o seu propósito, né? A sua mensagem. E tudo começa nesses primeiros 5 capítulos. Nesses primeiros 5 capítulos, você tem, primeiramente, dos capítulos 1 até o capítulo 3, a introdução ao livro. João se apresenta e ele diz que ele recebeu uma mensagem do Senhor Jesus Cristo endereçada às 7 igrejas da Ásia. Nós temos ali, depois a gente pretende passar dentro desse texto, mas agora eu quero só dar uma visão geral. Então, Jesus, ele se apresenta, ali também Deus o Pai fala, há uma doxologia, ou seja, um hino de louvor, e João, então, se vê diante de Cristo, e Cristo está no meio dos candeeiros, e esses candeeiros são as suas igrejas. E a cada uma dessas 7 igrejas, o Senhor Jesus dirige uma carta. Essas 7 igrejas, destas 7 igrejas, 5 delas precisam ter correções. Jesus faz advertências a essas igrejas muito sérias. Jesus está cuidando dessas igrejas. Existe uma grande chance, né, ali do mundo querer contaminar, já estar, né, contaminando aquelas igrejas, algumas delas num estado muito mais deteriorado, e Jesus então é muito firme com elas em exortar estas igrejas. E há 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, em que Jesus encoraja essas igrejas diante das perseguições e das dificuldades. Então, o livro de Apocalipse é, sobretudo, um livro escrito para as igrejas que estão sob perseguição e sobre questões que vão acontecer logo. Vamos dar uma olhadinha lá no texto? Acho que isso certamente vai nos ajudar a entender aqui essa introdução. Aqui, irmãos, do lado esquerdo é o que nós vamos acompanhar. E nós temos, então, o capítulo 1. Olha só. Revelação de Jesus Cristo sobre as coisas que em breve devem acontecer. Então, isso é para aquelas igrejas já naquele período. Não é acerca do fim dos tempos apenas, mas sobre o tempo atual daquelas igrejas. E também para nós. Nós entendemos que quando João faz o uso do 7, e ele faz vários reiterados usos do 7, essa utilização ela tem um propósito simbólico. Então, essas 7 igrejas foram escolhidas porque haviam outras igrejas para representar a totalidade das igrejas e para também ser um texto que diga respeito a nós, a nossa condição e as nossas próprias lutas e necessidade de correções. Então, o texto é dirigido a elas como revelação de Jesus Cristo, na qual João atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, dizendo que guardasse estas coisas porque o tempo está próximo. Então, nós estamos falando de coisas que vão acontecer em breve, naquela mesma geração, e não 2.000 anos, 3.000 anos depois. Isso é muito importante. E uma outra coisa importante dessa introdução é esta palavra testemunho, testemunho de Jesus Cristo. Esta palavra, testemunho, é mártir em grego. Ou seja, Jesus, ele testemunhou através do seu martírio. E o que Jesus quer para a sua igreja é que ela também testemunhe através do seu martírio. Então, a palavra martírio e testemunho estão ali ligadas, porque você dá testemunho através do sacrifício, com a sua própria vida. Jesus deu a sua vida e ele quer que nós também demos a nossa vida pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mais à frente, nós vamos ler o texto que diz ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Depois Jesus vai falar sobre o testemunho de Antipas, minha testemunha. Antipas havia sido morto por causa do evangelho. João, ele também dá testemunho, porque ele é alguém que sofre por causa da palavra, ok?
Então, isso tudo está aqui no primeiro capítulo, que é um capítulo introdutório. Há aqui uma dedicatória, então, a estas 7 igrejas. Olha só, Jesus Cristo, a fiel testemunha, de novo. Então, é um tema e um termo que está bastante enfatizado no livro de Apocalipse, porque ele está falando a uma igreja sofredora. Aí Jesus diz, olha, eu, sobretudo, sou mártir, né? Eu dei a minha vida por vocês. Então, não temam em dar a sua vida também pelo Evangelho. Uma coisa muito importante também nessa introdução é a apresentação daquele que é soberano dos reis da terra. Ou seja, igreja, vocês estão sofrendo, mas quem governa sou eu. Eu domino a história do mundo. As coisas não estão acontecendo ao léu. Não há um caos da parte da ordem, né, do governo de Deus. Deus está fazendo com que todas as coisas caminhem numa determinada direção. E sempre, desde o início desta carta, é apresentado o Cristo que morreu por nós, aquele que pelo seu sangue nos libertou. Isso é muito importante, porque a carta ela está alicerçada, né, na morte do Senhor Jesus Cristo e através desta morte a sua vitória. Então, é pelo seu sangue que nos libertou dos nossos pecados. E presta atenção nisso aqui, ó, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus Pai. Isto já está acontecendo, isso não é futuro. Ele nos constituiu, é uma coisa que começou lá e já é uma realidade presente nas nossas vidas. Então, isso é importante para o entendimento, inclusive, do livro de Apocalipse. Então, ele deu seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes. E aqui há a promessa de que ele virá com as nuvens e todo olho verá. A gente vê nesses poucos versículos aqui um resumo do livro de Apocalipse. O que ele fez, nos libertou com o seu sangue, o que nós somos, reino, sacerdotes para Deus e o Pai, e o fato de que ele virá com as nuvens. Então, isso gera em nós, como igreja, uma expectativa. E até mesmo os que traspassaram a Jesus. E aqui há um entendimento que não apenas aqueles que estiveram naqueles dias, né, vão ver Jesus, irão ver, mas todos aqueles que se opõem à igreja. Jesus virá e não virá mais como um cordeiro, ele virá agora como leão. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Ele é o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Então, o Pai aqui se apresenta como alfa e o ômega. Então, todo poder ele tem para realizar aquilo que ele quiser e para cuidar da sua igreja. Esta é a mensagem que você vai achar no primeiro capítulo. João, então, na sua visão, ele viu 7 candeeiros de ouro. Interessante, porque você, de novo, né, vai encontrar várias vezes esse número 7 no livro de Apocalipse. Cerca de 55 vezes esse número é repetido. Então, a gente vê que tem uma intencionalidade neste número. Não é um número à toa, mas ele fala de 7 candeeiros, fala das 7 taças, ou flagelos também, né, como pode ser chamado. Ele fala dos 7 selos, das 7 trombetas. Então, você vai ver reiteradamente esse número aparecendo no livro de Apocalipse. E aí, diante desta visão, o texto diz que João caiu, né, aos pés como morto, mas Jesus diz, olha, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, se o Deus o Pai diz, eu sou o alfa e o ômega, aqui é Cristo quem diz, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então, a grande mensagem do Evangelho é essa, que Cristo vive e tenho as chaves da morte e do inferno. Ok? Então, nós estamos aqui naquela primeira parte do livro de Apocalipse, em que ele vai se dirigir àquelas 7 igrejas da Ásia. Então, vamos voltar aqui. E é o que acontece a partir do capítulo 2. A igreja em Éfeso, depois a igreja em Esmirna, em seguida Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aquela igreja que não é nem quente nem fria, por isso ele estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Então, esses 3 capítulos tratam daquelas igrejas. Mas aí algo acontece no capítulo 4, que é a visão do trono de Deus.
Depois destas coisas, ou seja, destas cartas reveladas às 7 igrejas, olhei, e eis que não somente uma porta, vi, né? Não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então agora, algo vai ser revelado a João acerca do futuro, que vai acontecer depois. Imediatamente ele se achou em espírito, e eis armado no céu um trono. A gente lembra aqui de Isaías, capítulo 6. E no trono, alguém sentado. Então você está aqui diante de uma visão de um governante, de um rei, alguém que tem poder. E aí a descrição desse rei, desse poderoso, é uma descrição extraordinária, uma visão que você não vai encontrar em nada absolutamente do que é existente. E é claro que toda essa descrição é aquilo que o próprio João consegue ver e consegue descrever na sua visão humana, inclusive, da sua visão, e com os elementos que ele tinha para poder descrever também aquilo que ele via. Então ele viu Deus no seu trono com um aspecto tremendo, é indescritível, aqui é como pedras, né, diamantes e determinadas pedras. Isso depois, futuramente, nós vamos poder passar. Nós estamos estudando nos domingos de manhã e nos domingos de manhã que nós vamos procurar ser mais detalhistas quanto a esses textos. Aqui a gente vai passar mais a visão rápida por cima. Então, na frente desse Deus existem seres que estão ali adorando a Deus, veja, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então existem ali seres que estão diante de Deus, dando glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono. Então uma visão muito parecida com aquela de Isaías, com mais detalhes daqueles do trono de Deus e do louvor que é devido a ele. E o que acontece aqui no capítulo 5? É algo também extraordinário, porque primeiro começa com a visão daquele que estava sentado e que ele tinha na mão direita um livro escrito por dentro e por fora. Então, quando você pensa aqui num livro, nós estamos falando de um pergaminho, não é um livro como o nosso, né? Não é como a nossa Bíblia, capa preta, mas um livro era um pergaminho escrito para os dois lados e selado com 7 selos. De novo aqui a expressão do 7. O selado, a gente sabe que são aqueles selos antigos, né, que eram feitos com uma espécie de cera e que só poderiam ser abertos pelo destinatário daquele livro, daquela carta, daquele documento. E esse estava muito bem selado. Eram 7 selos, ou seja, não dava para abrir. E o problema é que ninguém foi achado digno de abrir aquele livro. Quando houve uma voz que conclamou: quem é digno de abrir? E não foi encontrado nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, e ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ora, o que é esse livro, na verdade? Esse livro, ele traz dentro dele, a gente sabe pela continuidade da leitura do livro de Apocalipse, o desenrolar da história, da forma como Deus quer governá-la. E ninguém tinha autoridade para abrir esse livro, ninguém era digno de abrir-lhe, porque todos são pecadores, né? No caso dos homens, todos nós somos pecadores. Isso levou João aos prantos, ele chorava muito, mas um ancião chegou e disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, puxa, que alívio, porque alguém que é digno. E quem que é digno? É o Cordeiro de Deus. Depois vai ter uma música, né? Digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Então, somente o Cordeiro de Deus. E aqui, então, você tem um momento de susto para João, porque é anunciado que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aí é que ele viu, olha, então vi, na sequência, ele olha e vê no meio do trono, não um leão, né? Ele não vê lá aquele ser grandioso, leão com aquela juba e patas ferozes e tal, que vem para dominar isso. Ele vê um cordeiro, e um cordeiro que parece ter sido morto. E um cordeiro com uma descrição diferente também, porque esse tinha 7 chifres.
Olha o 7 novo. 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, um cordeiro que tem uma aparência diferente. A ideia dos 7 chifres, chifre na Bíblia sempre é relacionado a poder, a força. Então, esse cordeiro ele tinha grande poder. Apesar dele não ser um leão, né, ali a figura do leão, mas era um cordeiro, e um cordeiro que tinha poder, bem como esses 7 olhos, essa capacidade de enxergar. E ele foi quem tomou o livro da mão direita. Com isto, os anciãos, seres viventes, os seres que estavam lá diante do trono, eles se prostram diante do cordeiro e passam a louvá-lo. E olha que louvor bonito. Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Então, a gente sempre tem que lembrar, né, que o que Cristo fez foi para Deus. Tem pessoas que pensam que nós fomos comprados do diabo, né, como se pertencesse ao diabo, e aí Deus pagou para o diabo, e aí agora pertencemos a Deus. Não, ele comprou para Deus, mas pagando a dívida que era nossa contra Deus, né, o Deus contra nós por conta dessa dívida, então ele pagou essa dívida. Os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, não tem tribo aqui não, tribo sim, tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. É aquilo que nós já somos, e reinarão sobre a terra. Então, o que aconteceu aqui foi que Jesus, nesse momento, ele recebe a autoridade para reinar, para dominar. Né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É por isso que ele convoca a sua igreja para pregar o evangelho com a autoridade que lhe foi dada. E nesse texto aqui do capítulo 5 de Apocalipse, nós vemos então Jesus recebendo essa autoridade, momento em que ele toma o livro e ele vai abrir o livro e vai fazer com que a história aconteça na sequência. Ok? Então, esse é um primeiro momento do livro de Apocalipse. Isso aqui faz parte dos primeiros 5 capítulos do livro de Apocalipse e são imprescindíveis para você entender o resto. Porque Jesus vai falar para as igrejas, para confortá-las, e vai mostrar como essa história, a história do mundo, vai se desenrolar a partir da vontade dele. Ok? Bom, então o que vem em seguida aqui? Depois dessa visão do céu, nós temos os 7 selos. Então, Jesus, esse Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir os selos e ele então vai abrir os selos. Isso vai acontecer dos capítulos 6 até o capítulo de número 8. Como nós estamos dando apenas uma visão geral, nós não vamos ficar procurando entender cada elemento, mas vamos dar uma olhada geral. Olha só, no capítulo 6, então, o Cordeiro abre os selos. O primeiro selo que ele abre, sai de lá um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O entendimento que nós temos, é interessante isso aqui, o entendimento que nós temos é que o cavalo branco trata-se do próprio Senhor Jesus Cristo, na verdade o seu cavaleiro, né, que desce num cavalo branco com um arco, sai vencendo e para vencer. Quando é que Jesus vence? E por que nós somos nele mais do que vencedores? Justamente por causa da sua obra na cruz. Ali o Senhor Jesus venceu, e todo aquele que está com Cristo é vencedor. E aquela serpente lá do Éden, ela é a grande derrotada, e todos aqueles que se unem à serpente também são derrotados. Então a nossa visão é de que este cavalo branco e o seu cavaleiro sejam o Senhor Jesus. Ele veio para vencer, ele saiu vencendo e veio para vencer e tem uma coroa, porque ele reina. O que eu quero dizer, quando eu falei que é interessante esse texto, é porque os dispensacionalistas fazem a leitura desse cavalo e do seu cavaleiro como sendo o anticristo. Então veja como pode diferir um texto como esse, a interpretação desse texto e a aplicação dele. Simplesmente o oposto. Um entende que é Cristo e o outro entende que é o anticristo. Nós entendemos aqui que é Cristo. E ele mostra então que por trás da história está aquele que é o vencedor. E o vencedor só pode ser o Senhor Jesus Cristo. Mas o segundo selo e os demais vão mostrar coisas terríveis, como o cavalo agora é vermelho
e esse cavalo vai tirar a paz da terra para que os homens se matem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Então, quando a gente vê isto, nós sabemos que isso está acontecendo com a igreja daquela época, com a igreja hoje. Se você for para a Nigéria, naqueles rincões lá, tribos, está havendo um genocídio contra cristãos lá mesmo. E isto não está fora do plano de Deus. A gente pode achar isso absurdo, né? Mas como Deus pode ter isso dentro dos seus planos? Mas podemos afirmar à luz de Apocalipse que isto está acontecendo como propósito de Deus. À luz de toda a Bíblia, nós sabemos que quem quiser ganhar, né, a vida eterna precisa abrir mão da sua vida aqui. E muitas vezes num sentido bem direto, né, bem literal, perder a vida por causa de Cristo. E tem irmãos que estão perdendo a vida por causa de Cristo. E quando isso acontece, isso está dentro do controle de Deus. Então, o segundo selo mostra esse cavalo vermelho que vai causar muitas mortes. O terceiro cavalo é preto e com ele uma balança na mão. E diz lá, uma medida de trigo por 1 denário. Isso aqui é mostrando mais ou menos o arroz hoje aqui no Brasil, né? O denário é um salário de um dia de trabalho. Vamos dizer aí que R$100, aí, R$150, mais ou menos. Então, o que representava para eles uma medida de trigo, que era uma coisinha bem pequena, por 1 denário, significa que está hiperinflacionado esse valor aqui. Tá? Então, vai haver carestia. O quarto selo, aí abre-se e vem um cavaleiro chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e a ele foi dada autoridade para matar a quarta parte da terra à espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Então, nem tudo a gente consegue fazer uma aplicação literal, dizer, olha, isso está acontecendo ali e acolá. Né? Dessa forma, exatamente. O que a gente pode dizer é que na história humana, o que podemos, né, afirmar é que na história humana tem muitos momentos, já teve e haverá momentos também de fome. Então, isso acontece em todo o período da história. Eu preciso voltar naquele gráfico lá para dizer uma coisa importante aqui também. Voltando aqui ao gráfico. Veja que essa visão do capítulo 4 e do capítulo 5, elas mostram o Cordeiro vencedor logo após a sua morte e ressurreição na cruz. Morte na cruz e ressurreição. Então, o que vai acontecer a partir disto. Nós não enxergamos os 7 selos e os outros fatos como sendo isolados para o término da consumação dos séculos, apenas para o final da história, mas são fatos que já têm acontecido ao longo do tempo. A partir do momento que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou e a sua igreja passou a estar presente na terra, então ela vem sofrendo cada um desses selos, e o mundo vem sofrendo também as trombetas, e também vem sofrendo em algum grau e diversas formas as taças da ira também do Cordeiro. Okay? Então vamos voltar lá agora. Então isso já é uma realidade presente. O quinto selo, veja, o quinto selo ele abre e João vê debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que os sustentavam. Então, aqueles que estavam lá atrás, né, que falava dos homens que se levantam uns contra os outros, isso atinge a igreja e várias pessoas são mortas e eles estão clamando, aqueles que já estão no céu, diante de Deus, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essa tem sido a realidade da igreja. Após esse período da carta de Apocalipse, nós sabemos de muitos cristãos que foram para a arena dos leões, né, e outras feras morrerem por Cristo. Então, cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, veja, está tudo dentro do propósito, do plano e do governo de Deus. Essas pessoas não estão sendo mortas e Deus está lá no céu olhando, né? Se é assim, né? Deus está no céu, olhando impassível ou simplesmente sem poder para fazer nada. Existe, inclusive, um número certo de pessoas que irão morrer como mártires da fé para darem o seu testemunho. E o sexto selo fala do grande terremoto. O sol se tornou negro,
a lua como sangue, as estrelas do céu caíram, e uma situação absurda. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Eu não vamos trabalhar aqui isso agora, nesse momento. A gente tem que ser mais rápido aqui para termos uma visão geral do livro. Mas eu quero que você perceba no final deste selo, a gente está no 6º selo. Vejam, são 7, mas nós estamos no 6º. E aí no 6º, ele está falando do final agora dos tempos. Veja, então, cadê? O céu recolheu-se. Primeiro que essa última visão aqui do 6º selo é uma coisa extraordinária. Grande terremoto, o sol se tornou negro, a lua como sangue, as estrelas caíram pela terra e tal, e o céu se recolheu, e os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, ricos, poderosos e todo escravo e livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, eu quero que você perceba que aqui ele está falando do fim, do momento que chegou o grande dia da ira deles. Então, nós começamos lá com o 1º selo, já mostrando a realidade de Cristo após a sua morte e ressurreição. No final do 6º selo aqui, nós já vemos a situação do final da consumação do século, quando haverá o grande dia. Chegou o grande dia da ira deles. Então, há uma espécie de sequência, uma espécie de progressão, na verdade, que você percebe que o capítulo 6, então, ele termina a descrição e agora entra, como parte disso também, os 144 mil selados de Israel, para depois o 7º selo. Aqui nós temos os 144 mil selados, o que mostra que nessa confusão toda estão os remidos de Deus. São aqueles que foram selados na fronte como servos de Deus. Você vai ver mais à frente que nós vamos ter o sinal da besta naqueles que pertencem a ela, ao inimigo, que são inimigos de Deus. E o fato é que os filhos de Deus são selados na fronte e os da besta também têm o seu selo, a sua marca 666. Ele vai falar aqui sobre esses 144 mil, que é um número, e nós não entendemos que seja um número quantitativo, mas representativo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois a gente fala mais sobre isso. E depois dessas coisas olha aqui, olha, a visão dos glorificados. Nós estamos agora no final da história. Agora nós chegamos no ponto em que o Senhor Jesus já veio, a grande ira do Cordeiro já se manifestou, e agora há uma grande multidão inumerável de todas as nações, tribos, povos e línguas. A gente canta a música de todas as tribos, povos e línguas, né? Todas as tribos, povos e raças. Muitos virão te adorar. Então, é aqui, né? Estão diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Interessante, né? Lembrando aquele momento que Jesus entra em Jerusalém. E com grande voz, eles estão dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E ali estão todos, olha, se prostram sobre o rosto aqueles mesmos seres que estavam diante do trono de Deus, estão adorando o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, honra, poder, força, seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. E aí mostra aqui que aqueles que se acham, quem são estes? Olha só, é interessante isso. Um dos anciãos tomou a palavra e pergunta: quem são estes de vestiduras brancas? Meu Senhor, tu sabes. Ele então me diz: são esses os que vêm da grande tribulação. Então, haverá um momento chamado de grande tribulação. E aqui ele está dizendo que os que estão diante da visão de João são aqueles que já passaram por essa grande tribulação. Então, nós estamos falando aqui do final dos tempos. E que agora lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E razão porque se acham diante do trono e servem de dia e de noite. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairão sobre o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará, tal, para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então ele já está falando de uma realidade que pertence ao novo céus e nova terra. Quando a gente abre aqui, olha, deixa eu ver, esse aqui não está amarrado, não. Quando a gente abre lá em Apocalipse capítulo 21, o que ele fala sobre aquele futuro? Olha, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima,
e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja então que eu estou fazendo uma ligação entre o final do capítulo 7 e o capítulo 21, porque os dois estão representando a mesma realidade, certo? Então, quando eu chego aqui no 7, eu já cheguei no final. Eu já cheguei aqui, eu estou falando do final dos tempos, tá? Então, a pergunta é, será que vai ter mais coisa acontecendo depois disso? A ideia é que não. É que nós vamos, o livro do Apocalipse continua, mas ele retorna no tempo. Capítulo 8, nós temos aqui finalmente o 7º selo. E nesse selo, veja que interessante, é que ele não acontece nada além desse silêncio no céu de cerca de meia hora. E aí, o que ele vê são os anjos que se apresentam diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então, há uma ligação entre o 7º selo e o início das 7 trombetas. Eles estão ligadas uma coisa com a outra, né? Termina o 7º selo ligando com a primeira trombeta que vai aparecer agora em seguida. Ok? Bom, vamos ver aqui o nosso gráficozinho aqui. Opa! Tá. Agora, antes de nós prosseguirmos, a sequência do texto é a seguinte. Vamos botar aqui. Você vai ter as 7 trombetas e depois você vai ter, veja, na sequência aqui do 8.1, a gente vai ter agora as 7 trombetas, certo? Aí, na sequência dessas 7 trombetas, nós vamos ter aqui o dragão, a besta e os remidos, na sequência do texto, tá? E depois volta aqui as 7 taças. Mas por que eu preferi pular para o capítulo 12? Porque as trombetas e as taças, elas são claramente elementos de castigo. Trombetas servem para avisar, né? As trombetas, quando nos dias lá de Israel, tinha que ter lá o trompeteiro, o soldado que ficava de guarda em cima da torre, e aí quando viesse o inimigo ele tinha que avisar utilizando aí uma trombeta para isso. No caso, talvez mais um chofar, né? Mas era preciso ter alguém para isso. E a trombeta vai servir no livro de Apocalipse como uma exortação do que virá a acontecer. E as taças, elas são propriamente o castigo acontecendo. Na verdade, as trombetas também são castigo, mas taças são taças da ira, que é um símbolo também usado na Bíblia, representando a representação do derramar da ira de Deus. São as 7 taças. Então, por que eu vou agora pular? Por que eu vou pular para o capítulo 12? O capítulo 12 vai mostrar para a igreja, essa igreja que está sobre tribulação, nós vimos lá os mártires falando até quando, Senhor, vão morrer gente e tal, até que se cumpram o número das pessoas que têm que morrer. Então, essa igreja está sob perseguição. E o que tem por trás de toda essa perseguição? Capítulo 12, nós vamos ver que existe ali o dragão, a besta também são inimigos da igreja. E quando nós, então, formos agora para o capítulo 12, nós vamos perceber que ele vai remeter ao início, novamente. Ele vai começar do início e vai tendo uma sequência ali. Vamos dar uma olhada lá no capítulo 12. Olha aqui, o capítulo 12, a mulher e o dragão. Então, o que acontece? Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. Então a gente olha para esse texto e fala, é símbolo, né? Porque não tem nada semelhante a isso. E uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, essa referência aqui ao filho, né, devorar o filho quando nascesse, nós entendemos que seja Maria e Jesus Cristo, até pela descrição de quem é esse menino, porque é um menino varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro.
Então, a gente sabe que, à luz de Isaías, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, à luz do livro de Salmos, capítulo 2, nós sabemos que esse aqui é Cristo. Então, se ele é Cristo, agora essa figura da mulher é uma figura que remete a Maria, quando estava para dar à luz, a fim de... E houve aí um dragão que queria devorar o filho. A gente vai lembrar de Herodes, né, que quis matar Jesus quando soube lá pelos magos que o rei dos judeus iria nascer. Mas o texto diz que o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, a interpretação que se faz dessa mulher é que ela, em um certo momento, assume, né, a figura aqui de Maria para dar à luz o filho, mas que depois ela represente a igreja, como a gente vai ver na sequência. Mas aqui, nesse capítulo 12, nós retornamos ao nascimento de Cristo e temos aqui também a noção da ascensão de Cristo, quando ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, Cristo já foi, já ascendeu aos céus. O texto fala dessa luta que houve entre Miguel e os seus anjos, pelejaram contra o dragão. Agora veja o que vai acontecer aqui. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Né? Agora veio a salvação, o poder e o reino. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, esse sempre é o tema de Apocalipse. Não amar a própria vida e dar um testemunho com a própria vida. E eles foram vitoriosos por causa do sangue do Cordeiro. Mas veja aqui, o versículo 12 diz: agora, ai da terra, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, essa expressão significa que ele já é um derrotado. Ele sabe que agora o seu tempo é limitado. Onde é que ele foi derrotado? Na cruz. Onde é que a cabeça da serpente foi pisada, conforme nos informou lá o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15? Né? Foi lá, foi no Éden, foi na cruz, né? Então, o texto do Éden, né, de Gênesis, foi cumprido na cruz. Agora, o diabo, então, ele foi vencido. Então, aqui nós estamos falando da cruz. E aí, o que ele vai fazer? O dragão se viu atirado para a terra e perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Aí a gente percebe que essa mulher, ela começa a tomar uma proporção maior do que simplesmente Maria. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O que ele está mostrando? Que o grande inimigo da igreja é Satanás. Paulo, quando fala lá no texto de Efésios, né, capítulo 6, o que ele diz lá? Vou colocar aqui no meio. Está meio coloridinho, né? Efésios capítulo 6, ele fala: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para poderes resistir no dia mau. O apóstolo Pedro também fala, né, que nós não devemos nos assustar aí com o inimigo. Olha lá: seres sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, voltando aqui para Apocalipse capítulo 12, ele revela exatamente o que aconteceu. Quando Cristo morreu na cruz, ele pisou no cabeça da serpente, ela sabe que pouco tempo lhe resta, e agora ele vem para atacar os descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus. Então, é isso que está fazendo a igreja sofrer. E junto a ele, tem os seus aliados, a besta que emerge do mar. Então, esse capítulo 12, a gente vê que ele está acontecendo hoje.
Não é um texto que fala acerca do futuro, fala acerca do presente. O inimigo está lutando contra a igreja. E junto a ele, essa besta deu-lhe o dragão o seu poder. Veja que da onde sai o poder da besta. Ela não tem poder em si, mas poder sai do dragão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. É interessante como Satanás ele procura replicar tudo que Deus faz ao seu jeito, né? Então, se Deus, o Pai, tem o Filho e lhe deu autoridade, assim também o dragão tem o seu filho, que é a besta, deu a ele trono e também grande autoridade. Bom, não dá para a gente ficar entrando em detalhe, mas essa besta, ela proferia arrogâncias e blasfêmias e tal, difamar o nome, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome, difamar o tabernáculo. E, embora nos dias de hoje a gente não veja nenhuma figura que se denomine besta, você fala, olha a besta ali, né? Alguma coisa que tenha saído do mar, ou tenha... Essa aqui saiu do mar, né? Seja alguma coisa dessa natureza, nós vemos um mundo com essa predisposição. A nossa sociedade é uma sociedade que blasfema contra Deus, que difama o nome de Deus, o tabernáculo, que é a igreja, os que habitam no céu, persegue o povo de Deus. Então, existe de fato. E olha, adorarão todos os que habitam sobre a terra. Quem que adora hoje a besta? Todos aqueles que são inimigos de Deus adoram a besta. Todos aqueles que servem a Mamon, servem a si próprios, são adoradores da besta. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E tem aquela besta que surge do mar e tem a besta que surge da terra também para, da mesma forma, procurar servir a Satanás. Essa seduz os que habitam sobre a terra. Ok? Muito bem. E aqui é que ele fala sobre o sinal da besta. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, o grande diferencial é que os que são de Cristo têm a sua marca na fronte e os que são da besta também têm a sua marca, que é o número 666. E aí, para terminar essa parte, olha, capítulo 14 mostra os remidos. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião. Então, no meio dessa confusão aí de dragão e as bestas, existem também os remidos. Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então, olha aqui, contraste, né? Aqueles lá têm o número da besta e esses daqui têm o nome, o seu nome e o nome do seu pai escrito neles. Tem aqui as vozes. O texto fala da perseverança dos mortos no Senhor. Bem-aventurados os que morrem. Então, dentro desse contexto do dragão e da besta, muita gente morre, certo? Mas bem-aventurados são os que morrem no Senhor. A semelhança do que Cristo fala também lá em Mateus sobre os que são perseguidos, né, por causa do seu nome, são bem-aventurados. Então, aqui também esse registro. E aí, olha a ceifa. A ceifa, quando vai acontecer? Nós sabemos que agora ela está falando do momento final, quando o Senhor Jesus voltar. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem. Olha que interessante, a gente volta lá para o capítulo, acho que 7 de Daniel, né? Do profeta Daniel, quando ele tem a visão do filho do homem. Então ele está vindo, olha, está sentado na nuvem, tem na sua cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Então isso aqui é representativo, não é literal. Outro anjo sai e diz, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então, de novo, nós começamos lá no princípio da cruz de Cristo e estamos agora já no momento final. Está se fechando um outro ciclo dentro do livro de Apocalipse. Olha a vindima. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e disse, toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra. Então, a separação entre bodes e ovelhas. Outra figura de linguagem. Aqui ele vai juntar os cachos da videira da terra e as uvas estão amadurecidas. E aí o texto diz, o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue, uma extensão de 1.600 estádios. Então aqui, voltando, nós terminamos essa parte que fala do dragão, da besta e dos remidos.
Então você viu que ela aqui um alinhamento com os selos também, um paralelismo, mas ele é progressivo, ele começa no início da história e vai levando-nos até o final dessa história. E o capítulo 20? Né? Agora a gente já salta para o capítulo 20. Como é que nós vamos ver lá? Capítulo 20 do livro de Apocalipse. Lá no capítulo 20, nós temos, olha só a visão. Vamos lá. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e um grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele. Gente, essa capítulo 20 é um dos capítulos que mais trazem diversidade de interpretação. É ele que fundamenta as visões amilenistas ou milenistas, né, no sentido amilenista, e todas as visões entendem que há um milênio, mas o amilenismo entende que esse milênio já começou desde o momento da morte do Senhor Jesus Cristo, da instauração ali da igreja do Senhor Jesus. Nós já vivemos esses 1000 anos, enquanto os dispensacionalistas entendem que ele ainda virá no final. Quando é que ele começou, então? Justamente na morte de Cristo. É na morte de Cristo que houve este fato do inimigo, da serpente, ter sido amarrada. Prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Veja, aqui é uma figura de linguagem também. A gente sabe que Satanás não é uma serpente. A gente sabe que Satanás não pode ser seguro por uma corrente. Então, é tudo símbolo. E o que esse símbolo quer dizer? Lançando no abismo, prendendo por 1000 anos. É a limitação do poder de Satanás, porque ele não pode mais enganar as nações, visto que o Espírito Santo já opera através da igreja, através da palavra, levando o evangelho a todos os cantos da terra. Então, ele está nessa situação limitada até se completar os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. E aí ele será julgado. Ok? Ele fala que o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. A questão da ressurreição. Tal. Ok. E no final, aqui, Satanás então é solto, mas ele é derrotado. Deixa eu ver se eu estou fugindo aqui do meu esqueminha. Então ficamos aqui, olha. A prisão de Satanás representa esse momento da morte de Cristo, que a gente viu aqui no capítulo 12 também. A vitória de Cristo sobre o dragão é a mesma coisa. A gente está falando do mesmo momento, do mesmo efeito. Então, isso tudo é um período que ocorre em paralelo. E agora sim, você tem as 7 trombetas e as 7 taças acontecendo nesse mesmo período. Haverá um fato interessante que algumas dessas trombetas e taças, elas são semelhantes. A gente vai olhar aqui rapidamente, tá, gente? Não dá tempo da gente ficar olhando todo o texto, mas é para vocês terem uma visão geral. Como eu disse, né, minha promessa é que fosse algo simples, ou pelo menos a gente tentasse ser algo simples. Olha lá. Primeira trombeta, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver, acho que é o capítulo 16. E o primeiro flagelo, para a gente comparar. Então você tem aqui a primeira trombeta, que é de aviso. Houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. E queimada a terça parte da terra. O texto do primeiro, aqui você tem o primeiro flagelo, né, que é a primeira das 7 taças da ira de Deus, ela é derramada pela terra e os homens ficaram portadores da marca, saiu, né, sobre os homens portadores da marca da besta, peraí. Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou e adorando. Assim, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A gente olha para cá e não bate muito. Segunda trombeta. Já a segunda trombeta, veja, que algo como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirado no mar e terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. Aí olha aqui o segundo flagelo. Caiu uma taça no mar e esse se tornou em sangue como de morto e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Interessante, né? Você pode olhar aqui
Então, existe um paralelo muito semelhante. Agora, quando você lê esses textos numa sequência, você fala, peraí, mas quando eu leio aqui o segundo flagelo, que está no capítulo 16, isso já aconteceu parecido no capítulo 8. Então, de novo, caiu o negócio lá no mar e ficou tudo em sangue. Então, por isso que a gente também consegue enxergar aqui esse paralelismo. Mesma coisa que aconteceu no 8, acontece no 16. Terceira trombeta. Caiu, olha aqui, ó, caiu do céu sobre a terça parte dos rios agora. E sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo em tocha, que absinto e tornou as águas em absinto. E muitos homens morreram por causa dessas águas. Terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então você tem duas opções. Ou isso aconteceu duas vezes, ou a gente está falando do mesmo episódio. Não é interessante? E aqui, olha, é um hino, né? Então ouvi o anjo dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas e derramou sangue aos que derramaram, né? Sangue de santos e de profetas e tal. Quarta trombeta. A quarta trombeta já fala que foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse. A gente já leu isso, né? Tanto o dia como também a noite. E olha aqui o quarto flagelo. Derramou a sua taça sobre o sol. Só que aqui o resultado foi diferente. Foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Eu não sei se esta complementa esta aqui, mas ela está falando sobre os luminares. Se a quarta trombeta é acerca do sol, da lua, das estrelas, o quarto flagelo também fala acerca do sol. E blasfemar o nome de Deus e tal. Interessante, né? Então você vê aqui uma relação. Quinta trombeta. Agora viu uma estrela caída do céu, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E o quinto, sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram das suas obras. Interessante porque ele já falou de úlceras e angústias anteriormente, né? Úlceras, na verdade, no primeiro flagelo. Aqui no quinta trombeta ele não fala dessa mesma situação. Ele fala de gafanhotos. Saíram gafanhotos para a terra. A gente está sofrendo hoje esse problema com os gafanhotos, né? Mesmo jeito que aconteceu lá no Egito, está acontecendo hoje nos nossos dias. E eles causaram grande dano à terra verde e aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E aí há uma coisa interessante entre esses dois, entre esse sexto, né? É a quinta trombeta, perdão, e o quinto flagelo, é a dor que esses homens sentem e que o texto aqui mostra, olha, blasfemaram contra Deus por causa das angústias e úlceras que sofriam e não, tá aqui, por causa da dor que sentiam, né? Remordiam a língua por causa da dor que sentiam. A gente tem aqui uma visão que, ao meu ver, fala um pouco do inferno, porque as pessoas lá estão sofrendo, mas continuam blasfemando contra Deus. Elas não se arrependem por causa disso. Isto vai acontecer tanto aqui na taça da ira, quanto aqui também, olha. Aqui no caso das trombetas. Porque eles buscarão a morte e não acharão. Eles não se arrependem. Eles estão sofrendo demais. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O que é isso aqui senão o inferno, né? É uma visão do inferno. Embora que aqui ele não esteja falando do inferno. Mas a gente tem aqui uma percepção do que será o inferno. E a sexta trombeta, o anjo tocou a trombeta, e aí ele fala, foram então soltos 4 anjos se achavam preparados para que matassem a terça parte dos homens. Bom, hoje a gente sabe que um vírus é capaz de matar muita gente, né? O sexto flagelo fala aqui da peleja do grande dia. Então, quando a gente chega aqui no sexto flagelo, que é a sexta taça, nós já estamos chegando no fim de novo. Porque ele fala da peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Jesus ainda fala assim, eis que venho como ladrão. Então ele está falando do momento da vinda de Cristo e do seu momento de julgamento. Então este é o final, está chegando no final. Então os que ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então isso aqui vai ser uma última batalha que vai acontecer. Há um outro texto que fala que o Senhor está juntando as nações para esse lugar da peleja. Se você ler Apocalipse numa sequência, você vai ficar em dúvida, mas quantas batalhas afinal vão acontecer? Então nós entendemos que todas falam de uma batalha só. E aí,
Veja, aqui do lado esquerdo nós estamos com as trombetas. Aí tem um lance aqui do João comendo o livrinho, as ordens para medir, as duas testemunhas mártires, representando aqui a igreja, depois vamos falar sobre ela. E aí a sétima trombeta, olha, termina dizendo: tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ponto. Isso aqui a gente está falando do final novamente. Aqui nós estamos terminando esta sessão do livro de Apocalipse, que nos leva até o final dos tempos. E os 24 anciãos todos adoraram a Deus. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Então, é o que vai acontecer no final. Para serem julgados os mortos, galardão os teus servos, tal, tal, tal. E, olha só, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Fim do livro, né, do Apocalipse, aqui no capítulo 11. Por quê? Porque ele está mostrando o que vai acontecer no final. Agora, aqui do lado, no meio, eu tenho o sétimo flagelo. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens, grande saraivada com pedras, tal, 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 tal. Os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. E aqui também encerra-se essa fase. A partir daqui, ele vai descrever a Babilônia, propriamente, a descrição da Babilônia e o fim da Babilônia. Mas aqui, nós já estamos também no fim, exatamente como nas 7 trombetas, nós também chegamos ao fim aqui nas 7 taças. Voltando ao meu esqueminha. Então, todo esse período aqui, ele fala do mesmo período. Selos, trombetas, taças, o dragão, né, a Satanás, os 1000 anos, tudo isso é um milênio, chegando até a grande tribulação em que nós vamos também passar por ela. Esse é um diferencial também da nossa visão amilenista. Os dispensacionalistas entendem que haverá um grande arrebatamento da igreja, um arrebatamento invisível, que de repente os crentes vão sumir do planeta e estarão com Cristo porque haverá uma vinda invisível de Cristo. A gente não vê em nenhum lugar essa vinda invisível, mas dispensacionalistas enxergam. E nós entendemos que não, nós cristãos vamos passar pela grande tribulação. Eles entendem que não, que a igreja vai ser arrebatada antes dela. Nós entendemos que passaremos por ela. Aqui, olha, uma visão dos 7, né, 7 períodos aí, 7 períodos não, dos 3 colocados em paralelo. Os 7 selos, que inicia com o cavaleiro branco, esse aqui à direita, termina com a visão dos novos céus. As 7 trombetas, que não começa de uma forma clara, no sentido de mostrar ali a cruz de Cristo, mas termina dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ponto. Então é o final. E as 7 taças que terminam com o Armagedon. Continuemos aqui. E agora você tem, ainda faltam aqui 3 períodos, rapidamente. Na sequência, você vai ter a queda da Babilônia, a descrição de como esses inimigos, que é o dragão e a besta, eles serão derrotados. Então você tem aqui no capítulo 17 ao 19 a menção a essa Babilônia. João é convidado a ver a Babilônia, perceber o seu tamanho, o seu poder e tal, mas ela vai ser derrotada. Vamos lá no capítulo, vamos dar uma passadinha rápida. É que a gente está no ritmo aqui, né? Eu vou colocar ela do lado esquerdo aqui. Olha lá, primeira descrição da grande meretriz. Aí um anjo chama: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Então agora a gente já está no fim. E vai mostrar o que vai acontecer lá no final. Com quem se prostituíram os reis, o vinho da devassidão, tudo que é podre, é essa Babilônia, a grande mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então eu vi essa mulher embriagada com o sangue dos santos, olha só, com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. Então era uma besta terrível, a Babilônia, né? Então essas figuras, besta, Babilônia, são figuras para todo esse poder e autoridade que o inimigo tem de confrontar a Deus e ter os seus aliados, os seus seguidores. Então, aqueles que não tinham seu nome escrito no livro da vida se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Alguns fatos que são interessantes em relação a essa besta, depois a gente vai ver. Mas aí no final, olha, diz lá: pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá,
pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Gente, isso é extraordinário, né? Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Parece que Paulo leu Apocalipse. E não, foi só o Espírito Santo guiá-lo. Então, haverá essa peleja e ele vencerá. Mas a gente já leu sobre peleja. Então, mas nós estamos falando da mesma peleja. É a mesma luta. Não são várias lutas, mas é uma mesma só. O anúncio da queda da Babilônia. Olha aí. Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios e tal. Com ela se prostituíram os reis da terra. Tudo isso falando do julgamento da Babilônia. Poderoso é o Senhor Deus. Os lamentos dos admiradores da Babilônia. Então eles ficaram lá chorando porque viram que ela estava sendo destruída. E por que ela estava sendo destruída? Vamos mais à frente. Olha lá, com ela se enriqueceram, né? Todos que possuíam navios do mar, à custa da opulência, porque em uma só hora foi devastada. Ruína da Babilônia é completa e definitiva. Então, assim, não se associe à Babilônia porque você vai se dar mal. Essa é a grande mensagem aqui do Apocalipse. E no 19, você tem a vinda de Cristo. Aleluia, salvação, glória e poder são do nosso Deus. Pois justos e verdadeiros são os seus juízos. E aí, de repente, quem que aparece aqui? Capítulo 19. Olha lá, chegamos, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, nós estamos no capítulo 19, mostrando o julgamento da besta e, novamente, agora ele chama de as bodas do Cordeiro. Aí ele diz lá, olha, o seu cavaleiro, olha lá, que interessante aqui. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Opa, apareceu de novo. Aquele cavalo branco lá, só pode ser, né? Porque o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. E o seu nome está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Sai da sua... olha interessante que detalhe, né? Seguiu nos exércitos do céu, cavalos brancos e tal. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, reger com cetro de ferro e pisar o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. E tem no seu manto o nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há dúvida, é Cristo. Agora veja, vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus. O que é essa grande ceia de Deus? É a batalha. É a mesma batalha que ele vem se referindo, é a ceia de Deus, a mesma coisa. Só que é uma ceia muito estranha. Por quê? Porque vai ser comidas carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos, seus cavaleiros, todos livres, escravos, pequenos ou grandes. É uma ceia de carne de gente. Mas aí você fala, como assim? Que coisa horrível. Mas é, de novo, figura de linguagem, para mostrar que eles serão tragados mesmo pelo poder do Senhor Jesus. Olha lá, e aí foram todos congregados para pelejarem contra ele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. É uma peleja só. Ok? E tem um detalhe aqui interessante. Então, todas as árvores se fartaram das suas carnes, então são os abutres, os animais estão comendo a carne deles, aqueles que foram mortos, com a espada que saiu da boca daquele que estava montado no cavalo. Então, é o momento de julgamento. Muito bem. Deixa eu voltar lá ao meu esquema. Então, a gente viu aqui, olha, a queda da Babilônia. Mas e em relação a Satanás? Ele vai ficar de boa? De jeito nenhum. O texto vai mostrar também Satanás. Capítulo 20. Então, agora é o versículo 7, né? Porque a gente já tinha visto o que tinha acontecido quando Satanás foi preso. E no capítulo 7, quando, porém, se completarem os 1000 anos, agora estamos no pós-1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá para seduzir as nações, 4 cantos da terra, para reuni-las para a peleja. Mas que peleja é essa? É a mesma e única peleja. Senão tem muita peleja, né? Aí Jesus fica descendo toda hora para pelejar, não dá. É uma peleja só. E o número delas é como a areia do mar. Então o diabo, o sedutor, só que o que aconteceu? Marcharam então, sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Acabou a festa. A peleja acabou aqui. Né? Foi só Deus mandar fogo do céu, acabou para todo mundo. O diabo foi lançado para do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, é o inferno aqui.
O juízo de Deus, o grande trono branco. Também vi os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. E aí, meu filho, se o nome está no livro da vida, passou. Se não está no livro da vida, não passou. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, essa é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E assim termina essa parte de julgamento. Satanás é derrotado. E aí, a parte final do livro de Apocalipse é o capítulo 21 até o capítulo 22, que mostra a consumação dos séculos. Deixa eu ir lá. Então, capítulo 21 aqui, ó. Novo céu e nova terra. Agora sim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. A cidade santa, Jerusalém, o tabernáculo de Deus com homens, né, Cristo, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Olha lá, tudo está feito. Então, é aquilo que Jesus falou lá na cruz, né? Tetelestai. Está feito, está realizado, está cumprido. Né? Ele cumpriu, realizou a obra. Aqui ele vai dizer, tudo está feito. Os covardes, incrédulos, abomináveis, tal, ficaram de fora desse lugar, porque a parte que lhes cabe é no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aí tem uma descrição da Nova Jerusalém. E é chamada, né, a igreja é chamada de noiva. Mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, a qual Jerusalém, a qual tem a glória de Deus. Então, que você já tem a visão celestial da glória de Deus. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. E o capítulo 22, então, continua descrevendo esse lugar, mostrando que lá está a árvore da vida, a mesma que foi vista lá no Éden, agora é vista no último livro, último capítulo da Bíblia, no livro de Apocalipse, e nunca mais haverá qualquer maldição nesse lugar. Então, é o fim mesmo. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os servos servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Olha lá, a insistência nesse aspecto, né? De ter a marca de Cristo na sua fronte. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E aí as últimas palavras são dizer que elas são fiéis e verdadeiras, e um aviso, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Fala, mas que sem demora é esse, né? Já estamos aqui há pelo menos uns 2 milênios dessa vinda de Cristo, e Jesus fala que é sem demora. Mas aí é o apóstolo Pedro que vai nos falar sobre isso, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu estou no Pedro errado. Segunda de Pedro. Isso. Opa. Então a gente tem aqui, ó, no capítulo 3, Pedro respondendo a questão, mas essa história de sem demora aí, sendo que ele não veio ainda, isso era na geração de Pedro, primeira geração, já estavam achando que Jesus estava demorando demais. Alguns, inclusive, estavam zombando. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, já nos dias de Pedro, ele teve que responder essa questão. Ele falou, olha, calma, né? Respondendo de modo rápido aqui, calma que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, a percepção de tempo para Deus é diferente da nossa. Assim como a nossa percepção do tempo pode variar de acordo com a circunstância, para Deus é uma. Então, o que para nós é lento, para Deus pode ser rápido. A questão para Deus é o cumprir, alcançar o número de eleitos que ele já definiu, que vão fazer parte desse novo céus e nova terra. Agora, voltando aqui para o lado esquerdo, finalzinho do livro de Apocalipse. Então, nós temos aí, não seres as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Então, ele já começou, desde o momento em que a igreja passou a existir, então esse tempo já é uma realidade. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que ele assista o direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida.
E conclui o livro dizendo que ninguém acrescente nada a esse livro, porque senão flagelos escritos no livro vão cair sobre essa pessoa. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Vem, Senhor Jesus. Aí eu queria então, meus queridos, caramba, passei bastante do horário, né, para poder ver todo esse mapinha, mas eu queria que vocês fizessem esse mapa na mão, né, pudessem, olha, desenho aqui, olha, de essas duas, como eu posso chamá-las, figuras, né, retangulares assim, em pé, e as outras deitadas, ó, 7 selos, 7 trombetes, 7 taças. Então eu vou passar isso aqui para vocês podem copiar, claro, mas dá uma olhada na Bíblia, abram na Bíblia para vocês poderem checar estas informações, tá? E por que é importante decorar, memorizar isso aqui? Porque aí você abre o livro de Apocalipse e você já se situa. Opa, isso aqui está falando desse período final, desse período inicial, e você não fica perdido tentando ler de forma linear. Ok? Uma frase última aqui. Observamos que as sessões finais do Apocalipse, ainda que sincrônicas com as demais sessões e aplicáveis a todo o curso da história, descrevem especialmente... Opa! Eita, nós! Descreve especialmente o que acontecerá em conexão com o juízo final. Assim, ainda que todas as sessões do Apocalipse corram paralelas e cubram o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e estejam fundadas no solo da antiga dispensação, ainda assim há um grau de progresso. Quanto mais nos aproximamos do fim do livro, mais nossa atenção é dirigida para o juízo final e para o que está além dele. As 7 sessões são arranjadas em ordem crescente e climática. O livro revela um progresso gradual na ênfase escatológica. Ok? Muito bem. A Esther perguntou aqui se a Babilônia não seria uma simbologia de governos humanos e depravações morais e espirituais. Sem dúvida. E religiosos também. Tudo que confronta a Deus faz parte dessa Babilônia. É um nome dado para este sistema do mundo, sistema mundano de confrontação ao Senhor, que inclusive envolve também a realidade religiosa, ou os meios religiosos, tanto quanto as deprovações morais e espirituais. Ok, irmãos? Eu não sei se espero, né, ter ajudado. Uma coisa que na semana passada nós mencionamos foi a boneca russa, né? A gente poderia enxergar o livro de Apocalipse como uma boneca russa. Foi o que estava lá no vídeo lá. Eu não sei se a Débora está com a gente aqui e pode mostrar uma boneca russa de verdade. Né? Tá aqui a boneca, pastor. Tem Pronto. duas bonecas aqui. Não. Vamos ver. Opa, tem mais uma boneca. Abriu. Deixa eu ver lá. Olha só, mais uma boneca. Olha que legal. E mais uma boneca. Não acaba isso aí, não? Olha, tem uma bonequinha. Vixe, tem mais? Ah, caramba. Valeu, Débora. Valeu, José. Então, na semana passada, na ilustração do vídeo, ele citou, né, como Apocalipse como sendo essas bonecas russas que encaixam uma seção dentro da outra. Agora vocês viram o que é uma boneca russa. Então, é cultura também, né? Estudar a Bíblia é cultura. Queridos, temos alguma dúvida? Vocês entenderam a lição de casa? Eu queria que vocês fizessem e me mandassem aí. Pode ser print de tela, pode ser foto. Se quiser mandar pelo correio também, estou aceitando. Mas seria importante que vocês fizessem. De novo, cadê a figurinha? Aquela figurinha lá que eu mostrei. Eu vou, se você quiser printar aí, ou printar não. Se você quiser printar a tela, ou se você quiser, depois a Débora vai mandar para todo mundo. Mas que você fizesse esse desenho. Não precisa dos desenhos não, tá, gente? Só os textos. Para você lembrar aí. Tá ok? Pastor, tem uma dúvida. Sim. Referente a os nomes escritos no pergaminho, vai ser nomes das pessoas, por exemplo, o meu nome de nascença que vai estar lá, como é que vai ser isso? Quando fala lá, os nomes dos...
Ah, sim. No livro da vida. Tem um outro texto que fala que, na verdade, nós vamos receber um outro nome. E aí a gente não sabe que nome que é. Tem um versículo que fala de Apocalipse que a gente vai receber um outro nome. Quando ele fala que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, nós podemos também entender, de novo, que é uma questão figurativa. Primeiro porque não cremos, né, na existência de um livro físico, né, um livro porque se existe um livro físico, existe uma caneta física. Se existe uma caneta física, Deus precisa de uma mão também para escrever. Se Deus precisa de uma mão, ou Cristo precisa de uma mão para escrever, o exercício dele é ficar escrevendo, né? O dia inteiro ele fica lá escrevendo nomes no livro. Então, essa referência a nomes escritos no livro é mais como uma forma de nos dar a garantia de que pertencemos ao Senhor. É como se, de fato, tivéssemos... Você, por exemplo, se você tem um imóvel, esse imóvel está registrado no cartório, é seu e acabou. Ninguém pode tirar, porque é seu, está lá registrado, né, carimbado no cartório, não tem como alterar isso. Da mesma forma, o texto nos mostra essa realidade. Aqueles que foram escritos no livro da vida não podem ser retirados desse livro, porque uma vez salvos, estarão sempre salvos. Deus não muda de ideia e nem permite com que alguém arranque uma página ou apague o seu nome. Então, é o diferencial. Mas, de novo, é uma figura de linguagem, que não é só usada em Apocalipse, também há outros textos que mostram que Jesus mesmo usou essa expressão, né, sobre o livro da vida. Ok? Pastor, em Apocalipse 2:17, que fala sobre uma pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Isso, isso mesmo. É 2 quanto? 2:17. 2:17. Perfeito. Então, é um outro nome, vai ser dado aí numa pedrinha, que ninguém conhece. Então, eu acho que isso faz parte da nossa nova identidade. Mas a gente pretende passar lá em algum momento para estudar esse texto mais detidamente. José está colocando aqui que as bonequinhas vieram realmente de Moscou, vieram da Rússia e foram presentes da Ingrid, que é a filha da Rosenda. Valeu, então, contribuir com a nossa aula. Ok, irmãos? A gente fica por aqui, então, hoje, e semana que vem a gente continua. Mas façam, então, a lição de casa, tá bom? E me mandem. Vou cobrar.